por definição, pela definição 6.4, para eu considerar na sintaxe da lógica de predicados uma fórmula, temos que todo átomo é uma fórmula. Se H é uma fórmula, então a sua negação é uma fórmula. Se H e G são fórmulas, então H ou G é uma fórmula, certo? Se H é uma fórmula e X uma variável, então, para todo x de H e existe x em H, também são fórmulas, certo? Por simplificação, o nosso livro, a nossa literatura, ela só introduz como lógica de predicado, como conectivos, o not e o ou. Mas você já sabe que na lógica de predicados, desculpa, na lógica proposicional, o not e o ou, eles formam um conjunto completo, certo? No sentido de eu consigo representar qualquer outro conectivo utilizando somente o not e o ou, somente o não e o ou, certo? Então, o que é uma fórmula na lógica de predicados? É toda aquela construção da lógica, da lógica proposicional, mais a aplicação do universal e existencial. Se você raciocinar, ó, todo átomo retorna verdadeiro ou falso. É o que a gente vê na lógica proposicional, certo? Se eu tenho uma fórmula, eu aplico o not, ou o ou o and, ou o implica, ou o se somente se, também vai ser uma fórmula. Mas o que tem de novidade? É a introdução do para todo e a introdução do existencial, certo? Neste caso, vamos ter construções sintáticas da seguinte forma. Ó. Eu posso ter aqui existe x, p de x, ou para todo x, p de x, ou existe x para todo y, p de x, y, entre várias outras construções. Mas qual é a novidade? É o existencial e é o para todo. Ele está introduzindo na sintaxe, na nossa escrita, esses dois novos símbolos. Alguns exemplos, né, de fórmulas. P de x, R e Q de x a z são fórmulas. Corretamente, P de x e Q de x a z são o quê? Átomos, retornam verdadeiro ou falso. Enquanto que R é um símbolo proposicional. Os símbolos proposicionais, eles são representados pela letra maiúscula, certo? 2. Como R e P de x são fórmulas, então, negar P de x ou R também é uma fórmula, só estou adicionando o ou. Da mesma forma, se eu introduzir o implica, também é uma fórmula. O e, o se somente se, quando aplicados nas relações entre fórmulas, também geram novas fórmulas, certo? Finalmente, uma expressão da lógica de predicados é um termo ou uma fórmula. É um termo ou uma fórmula. De novo, o que é um termo? O termo ele é representado por predicados ou por símbolos proposicionais. Já a fórmula é a criação de termos, vamos falar dessa forma, mais complexos. É como se a gente estivesse aplicando os conectivos, introduzindo os conectivos da mesma forma como introduzimos os conectivos na lógica proposicional. Então, uma fórmula da lógica de predicados, de forma análoga, são construções mais complexas na lógica proposicional. É quando eu crio sentenças compostas, né? Com a introdução do e, do ou, do implica, do bimplicação, mas agora com existencial e com um para todo.